Olá, graça e paz, boa noite. Estamos dando continuidade à nossa série de estudos. Hoje estamos falando da quinta carta à igreja de Sardes, uma igreja que foi fortemente repreendida pelo Senhor. Quem estará falando a palavra hoje é a nossa irmã Elinéia, e neste momento vamos orar para que Deus prepare o nosso coração para receber esta palavra e use poderosamente a nossa irmã. Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a palavra que será ministrada. Prepara o nosso coração como boa terra para receber, Senhor, a tua palavra. Que ela venha penetrar, venha produzir frutos e produzir, Senhor, o fim desejado. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida de Elinéia. Use ela grandemente, Pai. Abençoe a família dela. Vá guardando, Senhor, e livrando de todo mal. Abençoe cada irmã, Senhor, que será ministrada. Que possamos abrir o nosso coração, estar de coração aberto aqui para ouvir atentamente a tua palavra. E que nenhuma dispersação, que nada, Senhor, neste momento venha nos atrapalhar. Obrigada, Senhor, por este momento. Amém. A graça e a paz, amadas, é um prazer estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco da palavra de Deus. Durante as terças-feiras temos estudado sobre as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia. E hoje nós iremos estudar sobre a quinta carta enviada à igreja de Sardes. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Vamos ler todas juntas, que diz assim: Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus, amadas. A igreja de Sardes é uma história maravilhosa e que traz lições fantásticas das nossas vidas para a gente ter o cuidado com um despertamento espiritual. Vimos aqui no início que quem mandou essa carta para a igreja de Sardes, quem escreveu, é justamente o próprio Jesus Cristo. Porque Ele é a estrela da manhã, Ele é aquele que brilha sobre todos nós, de maneira clara, e nos orientando como devemos seguir e servir ao nosso Deus. Parando para falar um pouco de Sardes, eu fui entender o que é esta cidade e pude perceber que era uma cidade fantástica, maravilhosa, riquíssima, gloriosa em riquezas. A Sardes, essa cidade, ela ficava acima, 500 metros acima do nível do mar, ou seja, ela ficava no topo. Muitas pessoas visitavam essa cidade, todo mundo era muito rico daquela cidade, as pessoas eram ambiciosas. O rei daquela cidade tornou-se rico por conta de um rio que existia ali perto da cidade, onde naquele rio existia muitos ouro, muitas riquezas. E a história diz que aquele rio também trazia saúde para aquela cidade, trazia força para aquela cidade. Mas, aos olhos do mestre, aquela cidade estava acontecendo 4 coisas terríveis diante daquela cidade. Aos olhos do mestre existiam coisas terríveis sobre Sardes. E uma delas está justamente onde fala, no primeiro versículo, que conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. É muito estranho isso, gente? Tens nomes de que vive e está morto. Aparentemente está vivo, mas está morto. Como assim? Algo estranho, Como é que eu estou vivo e ao mesmo tempo estou morto?
As pessoas olhavam para a cidade de Sardes como uma cidade maravilhosa, mas aos olhos do mestre, ela não estava maravilhosa, ela estava morta por dentro. Como é que nós podemos então entender quais são os sinais vitais de uma pessoa que está viva ou que está morta? Uma pessoa que está viva, quais são os sinais? Primeiramente, para a gente saber se a pessoa está bem. Nós então olhamos o que primeiro? Quando alguém está passando mal, o pulso, para ver se ainda está pulsando, se seu coração ainda bate, não é isso? Ver se está respirando, então ela ainda está viva. Olha nos olhos, se ainda está brilhando, se ainda seus olhos estão ainda com vitais de vida. Então são alguns sinais o qual a gente pode perceber de alguém que ainda está vivo. E a igreja de Sardes, ela não estava com esses sinais aos olhos espirituais de Cristo Jesus. Podemos ver então aqui que quando falamos sobre a vida e morte diante dessa cidade que Cristo traz para nós, podemos representar a vida espiritual de pessoas que vivem de aparência. Pessoas que estão vivendo de aparência. Está vivo por fora, mas por dentro está morto. Eu fiz uma pesquisa de algumas coisas na internet sobre pessoas que aparentemente estavam vivas, histórias verídicas, reais, e que descobriram que estava morto. E tem uma história interessante de um voo, de um jatinho, que abalou os Estados Unidos, né, e que depois que foram descobrir quais foram os motivos que aconteceu para aquele jatinho ter caído e toda a tripulação estar morta. Era um jatinho que estava dentro dessa população, dentro desse jatinho estava um grande jogador de golfe famosíssimo. Ele era o bicampeão de golfe e ele fazia sempre essas viagens com esse jatinho para ir para uma outra cidade. Porém, naquele dia houve uma coisa diferente. Ele estava indo, muito feliz, levar um projeto dele para um outro local, estava com 3 amigos. E o copiloto e a piloto estavam fazendo todo o processo que sempre faz antes de partir. Comunicou lá a torre, que já estava pronto para já voar, e todos fizeram a viagem tranquilamente durante 20 minutos. Após 20 minutos, eles teriam que trocar de frequência do rádio para a próxima torre, que agora estaria acompanhando todo o tráfego deles para chegar ao destino deles. Porém, quando essa outra torre tentou se comunicar com um pessoal que estava nesse avião, com o piloto e a copiloto, ninguém mais respondia. E ele ficou preocupado porque ninguém estava respondendo. Mas às vezes acontecia isso, então eles esperaram alguns minutos, porque às vezes o piloto pode ter esquecido de mudar a frequência do rádio. Então ele esperou alguns minutos para tentar fazer novamente a frequência. E ele continuou. Então ele foi lá, olhou outros aviões, orientou outros jatinhos e voltou para esse jato. E nada aconteceu. Então eles perceberam que tinha alguma coisa errada. 30 minutos e ninguém respondia. Olharam todo o mapa do avião, do jatinho, para onde ia, e perceberam que ele não estava mais seguindo o seu rumo. Ele estava indo tranquilamente. Perceberam que a gasolina não estava como faltar, porque estava com bastante combustível dentro do avião. Nenhum sinal vital de que houve algum problema transmitido para a torre. Nada mostrou que tinha algo errado. Aparentemente tudo estava bem, mas por que então as pessoas não estavam respondendo para a torre? Então enviaram informação para a Casa Branca, e aí então as forças aéreas mandaram outro jatinho para que verificasse de fora como é que estava a população dentro, pois as ideias que vieram que poderia ter sido um sequestro que houve nesse jatinho, que tinha sido sequestrado, ou que talvez o piloto não tivesse mudado a frequência do rádio. E para a surpresa de todos, nada disso estava acontecendo, irmãs. Quando esse jatinho chegou próximo a esse outro que estava voando, percebeu que toda a cabine estava com camadas de gelo na frente. Então ele comunicou à torre o que estava acontecendo. E para a infelicidade de todos, quando descobriram que todos aqueles que estavam naquele avião, naquele jatinho, já estavam mortos. Porque houve uma falta de oxigênio dentro do avião. No momento que ele subiu o nível, o jatinho ele sobe muito alto. E houve algum problema técnico, alguma coisa lá na máquina, e que não transmitiu oxigênio para eles, e eles morreram por falta de oxigênio. O jato continuou voando porque estava no piloto automático. Estava ainda cheio de combustível. E infelizmente, quando o combustível caiu, o combustível acabou, o avião caiu. E todos já caíram mortos. O que eu quero trazer com essa história desse avião? Que quando a pessoa está
A igreja de Sardes, ela estava com aparência de viva, mas estava morta. Pessoas que vivem de aparência, que continuam louvando a Deus, buscando a Deus, fazendo a obra, tudo certinho, mas que por dentro não tem mais o Espírito Santo, não tem mais o brilho do Espírito Santo dentro de si. Está ali por fazer, para continuar fazendo, para que as pessoas vejam que está, puxa, fulano de tal, tem uma aparência maravilhosa, olha que maravilha, faz tudo bonito, tudo perfeito, mas por dentro não tem as forças vitais do Espírito Santo. Não tem os batimentos cardíacos, o prazer de fazer a obra para Deus e para o Espírito, para que tudo cresça para a glória de Deus. Os seus olhos não brilham mais como deveriam brilhar para fazer tudo para a glória de Deus. O pulsar, o seu oxigênio não respira mais para Deus. Estão com aparência de vivo, mas está morto. E Jesus fala aqui no versículo 1, eu conheço as tuas obras, que tem aparência de vivo, mas está morto. Cristo conhece as nossas obras, irmãs, conhece o nosso coração. Conhece cada coração daqueles que servem a Ele. Conhece tudo aquilo que nós fazemos. E a igreja de Cristo, ela tem que ter as obras firmadas em Cristo Jesus, tendo dentro dela toda aquela parte que fala em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Ela precisa viver, ter as forças vitais dentro do fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Vamos abrir lá em Gálatas 5:22, onde nós podemos encontrar. Vamos ler todas juntas. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Conheço as tuas obras. Você tem os sinais vitais ainda de que está vivo para Deus? Ou você tem feito as coisas na casa do Senhor para os seus deleitos, para a sua glorificação? Lembre-se, Ele conhece as nossas obras. Tem que estar baseada no fruto do Espírito. Você tem domínio próprio? Você tem mansidão? Você vive em paz uns com os outros? Você faz com prazer as obras de Deus? Ou está fazendo apenas por aparência? Cristo está aqui falando para a igreja de Apocalipse, para a igreja de Sardes. Ele deixa claro, olha, você só tem aparência de vivo, mas você está morto. Cristo conhece as suas obras. Temos que estar vivendo dentro dos frutos do Espírito. Se nós vivermos dentro do fruto do Espírito, jamais morreremos. Mas ele continua falando, amados, aqui. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aparência de vivo, mas está morto. Aquele avião, aparentemente todo mundo estava bem, porque a torre achava que talvez tenha sido sequestrado o avião. O jatinho estava indo tranquilamente, continuava o seu voo tranquilamente. Apenas não respondia a torre. Apenas não estava ouvindo a torre, chamando ele para dar todos os outros caminhos, todos os outros passos. E quantos nós cristãos estamos assim? Quantos, infelizmente, dentro da casa de Deus tem sido assim? Continua seguindo, cantando, louvando, aparentemente tudo bem, mas não escuta a voz do Espírito Santo, daquele que tem os sete Espíritos, aquele que é a estrela da manhã, Cristo Jesus. Quantas vezes Cristo tem orientado como seguir, como fazer a vontade dele, e nós queremos fazer com as nossas próprias vontades, nossos próprios deleites, do nosso jeito, mesmo sabendo que aquilo não vai ser agradável a Deus, vivendo de aparência, apenas para mostrar que fez. E como é que fica as obras para Deus? Como é que fica a sua vida diante de Deus? Olha, é um despertamento. Ele está dizendo, olha, eu conheço as suas obras. Você não está fazendo para a glorificação do meu nome. Acorda, desperta, ser vigilante. Olha, ainda existem alguns que estão ainda com vida. Ou seja, olha dentro de ti. Ainda há esperança. Ainda existe um pouco que dá para ressuscitar essa parte vital que está se apagando dentro de nós. Cristo foi muito duro com essa igreja. Isso podemos observar que essa igreja era uma igreja que a Sardes não teve problemas nenhum, política, nada disso, porque era uma igreja gloriosa. Tinha tudo.
Mas existia algo dentro dela que não estava ainda dentro dos propósitos de Deus, que era justamente não estar viva diante de Deus, não estar dentro dos propósitos de Deus. Cristo olhou para aquela igreja e viu nela que faltava também algo mais, que faltava integridade. O que é ser íntegro? É uma pessoa honesta, é fazer aquilo que é correto. É quando alguém diz assim, poxa, olha, pode vender a Elineia, pode vender a Marta, a João, aquele produto, olha, que é tranquilo, viu? Aquela pessoa é digna, aquela pessoa íntegra, paga direitinho. Ou se está falando de quem? De Mônica? Poxa, fique tranquila, pode convocar ela, pode chamar ela para trabalhar, porque ela é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que, cumpre com a palavra. E a igreja de Sardes estava vivendo isso. Cristo viu que ela não tinha integridade. Ela vivia de aparência, mas ela não transmitia a verdadeira pessoa que ela era. E as igrejas hoje têm muito isso, meus irmãos. Quantos estão vivendo assim dentro da igreja? De aparência. Diz uma coisa e não cumpre. Não é íntegro. Faz apenas coisas por seus próprios deleites. A gente pode ver algumas histórias na Bíblia que vivia de aparência, né? E Deus conhece o nosso coração, como ele fala. Eu conheço as tuas obras. A gente pode ver a história lá de Saul, quando o povo de Israel pediu para que Saul fosse o rei. Sim, ele foi o rei. E Deus conhecia o coração de Saul, as obras de Saul. E Deus usou o profeta Samuel para dizer, olha, faça tudo como Deus mandou, escute a voz de Deus. E Saul escutou, foi escutando, mas chegou um momento que ele queria viver para a sua própria glória. Para que todo mundo já estava falando muito bem de Saul. Saul era o rei de Israel, derrotava todo mundo, então aquilo relevou a Saul. E então ele passou a fazer o quê? A ouvir somente algumas coisas que Deus falava. E fez coisas que não foi agradável ao coração de Deus. E com isso, ele foi morto, não só espiritualmente, como também materialmente. E Deus alertou a Saul, por que você fez isso? Através do profeta Samuel. Eu só queria que você obedecesse, e você não fez como eu mandei. E que Saul queria fazer do seu próprio jeito. Não, Deus, eu só queria só oferecer um sacrifício a mais para o Senhor, eu não pedi isso. E às vezes nós queremos fazer isso com Deus. Não, Deus, eu só quis apenas incrementar um pouquinho mais aquilo que o Senhor pediu para eu fazer, para ficar mais bonito, para ficar mais glorioso. Mas está tudo como o Senhor pediu. E nós escutamos a voz do Espírito Santo. E com isso, esse jeito de querer fazer, para querer se mostrar, para querer ser glorioso, perde então as forças vitais, a vida em Cristo Jesus. Temos que ter cuidado com isso, amados. Façamos tudo para a glória de Deus, para que isso não venha nos fazer perder as forças vitais, a vida em Cristo Jesus. Para que Cristo não olhe para a gente como olhou para a igreja de Sardes e dizer, conheça as tuas obras, estás vivos, porém você está morta. Você não tem um fruto do Espírito, você não tem domínio próprio, você não tem paz, você não tem mansidão, você não consegue ser uma pessoa íntegra, não consegue viver com outras pessoas de maneira íntegra, de maneira com mansidão, de maneira agradável a Deus. Temos que fazer tudo para a glória de Deus. Quantas pessoas estão na igreja, se a gente for parar para analisar, e pesquisas que são feitas por aí mostram que 10% da igreja, dos membros da igreja, estão dispostos mesmo, sabe, a fazer a vontade de Deus, de viver para a glória de Deus, de ter a vida para a glória de Deus. São poucos chamados, a Bíblia diz isso. São muitos chamados e poucos escolhidos, na verdade. Muitos querem, muitos dão nome, mas na hora de seguir, na íntegra, na hora de fazer tudo o que é agradável a Deus, não querem seguir. E aí deixa-se que o orgulho, a ambição, tome conta. E aí fica morto por dentro, diante de Deus. E ainda vem mais aqui, a integridade. Primeiro ele disse que você está morto. Tem aparência de morto. Tem aparência de vivo, mas você está morto. Acorda, desperta. Você ainda tem algumas pessoas dentro da tua igreja que ainda tem vida. Ou seja, opa, João, tenha cuidado. Você ainda, olha, acorda, desperta. Existe ainda um pouquinho em você que ainda vitalidade, que dá vida. Arrependa-te, volta.
Cuide desse pouquinho que você tem ainda de vida. E Deus percebeu, quando fala aqui no versículo 2, né, o Espírito Santo fala, ser vigilante e consolida, porque não tenho achado, né, o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas almas pensando, meu Deus. Ou seja, a igreja às vezes age desse jeito. Quantas pessoas estão dentro da igreja mortas? E tem muitos, como eu falei, né, em pesquisas que são feitas, 10% ainda estão buscando aí fazer a vontade de Deus. Se você é uma dessas. Então, consolida, reaviva suas forças em Cristo Jesus. Busque de Deus a vitalidade espiritual cada dia. Não deixe se contaminar por aqueles que não têm o fruto do Espírito. Tente ajudar esses que estão apenas com aparência de vivo, através da oração, através da palavra, através de algum aconselhamento. Mas não deixe se contaminar. Faça a sua parte, continue sendo íntegra, fazendo aquilo que é agradável a Deus. E lá nos versículos de antes ele fala o seguinte: lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O outro ponto que Jesus mostra aqui da igreja de Sardes. Falamos que ela tem aparência de viva, mas está morta. Falamos que ela não tem integridade e que existe ainda um pouco de pessoas que ainda não morreram, que ainda têm um pouco de vida e que precisamos resgatar, né? Arrebatar essas pessoas que ainda têm vida, e esse é o nosso trabalho, tentar ajudar essas pessoas. Se eu tenho vida ainda, se eu tenho fôlego de vida, se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou ajudar essas pessoas que ainda estão com vida, dando palavra de conforto, de ânimo, e tentar tirar do meio daqueles que não querem nada, que são apenas vivendo de aparência, e não deixar se contaminar por essas pessoas. E aí vem a terceira, né? A terceira coisa que Cristo mostra nessa igreja, a perda da memória. Ela fala sobre a perda da memória. É terrível, né? Quando nós esquecemos de tudo que Deus fez por nós. Quantas vezes nós somos ingratos e esquecemos aquilo que Deus fez por nós? A igreja de Sardes estava esquecendo. Olha, você ainda tem um pouco de vida. Volta, olha, acorda. Você ainda não está totalmente morta. Olha, tem uma aparência de viva e está morta. Mas ainda existe alguns de vocês que ainda têm vida. Esse pouquinho de vida que você tem, lembra-te das coisas que eu já fiz por você. Olha, volta lá para o passado, de quando você não me conhecia. Volta lá de onde você era, de como você era e de como você é hoje. É isso que Cristo está falando aqui para a igreja de Sardes. Lembra-te das obras, lembra-te de como você era. Mas lembra de como você era, de como você é hoje. Não morra. Ainda há esperança para alguns de vocês. Consolida esses que estão ainda com vida. Não deixe que todos morram. É um despertamento para nós, irmãs. Vamos nos despertar, vamos consolidar aqueles que estão precisando ainda estar vivos. E vamos parar de zumbar, de criticar, vamos parar de falar uns dos outros e buscar a Deus a libertação, um fôlego de vida para aqueles que estão com aparência de vivo e que estão mortos. Acorda-te, desperta. É isso que Cristo está dizendo aqui. Todas as coisas que Deus fez por nós não podemos esquecer disso. Ele chama a atenção da igreja, né? Para que a gente venha lembrar de tudo que Ele fez por nós, de todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. E a igreja de Sardes estava esquecendo disso. Poucos ainda não adoravam a outros deuses. Poucos ainda estavam adorando ao Deus Todo-Poderoso. Esses ainda lembravam, mas a maioria esqueceram das grandes coisas que Deus fez. Então, desperta, acorda, consolida aqueles que ainda estão com vida. Igreja, vamos fazer isso. Vamos colocar em prática o fruto do Espírito. Não vamos viver somente no piloto automático. Está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Estou fazendo a obra de Deus, está tudo perfeito. Mas você ainda está morto. Porque você faz apenas para a aparência. Apenas para que as pessoas vejam. E não é isso que Cristo está querendo de nós. Cristo quer que façamos para a glorificação do nome dEle. Importa que eu diminua, importa que nós diminuamos e que o Senhor
cresça e que o nome dele seja glorificado através de nossas vidas, amadas. Faça tudo para a glória de Deus. Vivo e está morto. Aparência de que está bem, mas não está. Então, ele pede que você faça isso, ele pede que nós façamos isso. Então ele fala, tens contudo em Sardes, poucas pessoas já falando sobre isso, que não se contaminaram. E olha o que ele diz. Então aí veio agora, né? Perdeu a memória, esqueceu tudo, volta. Lembra o que eu fiz por você? Mas olha, eu quero falar para vocês o seguinte. Tem alguns que não se contaminaram. Então aqueles que ainda estão com as vitalidades, com os sinais de vidas, com os sinais vitais do Espírito Santo, ele nos dá uma promessa maravilhosa. Vocês que estão ainda com vidas, que não se contaminaram, que não estão vivendo de aparência, que fazem aquilo que é agradável a Deus, que vivem com integridade, que as pessoas olham para você e dizem, realmente você é um cristão, realmente essa pessoa é uma cristã, realmente essa pessoa é uma pessoa de índole, pode confiar, pode acreditar no que essa pessoa fala, realmente essa pessoa na igreja faz a obra para a glória de Deus. Essas pessoas que não se contaminaram, sabe qual é a promessa que ele dá? Deus é tão maravilhoso que ele ainda diz o seguinte, olha, para aqueles que não se contaminaram, as suas vestiduras, que não se contaminaram, as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Se você não se contaminou, se você está com vida, ainda existe vida sobre você, e não se contaminou com essas pessoas que não querem continuar fazendo a vontade de Deus, que querem viver de aparência, essa é a promessa. Vocês vestem brancas e andarão ao lado de Cristo naquele grande dia. Glorificado seja o nome do Senhor, que maravilha! Ainda tem mais, minhas amadas, mais promessas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Olha que maravilha. Ele diz, né, que você então andará. No versículo 4, andarão de branco junto com ele, pois são dignas. Imaginou? Ser digno. Nós somos dignas de andar ao lado dele se continuarmos com vida, se continuarmos viva a chama de Cristo em nossas vidas. Sinais vitais, a respiração, respirar por ele, viver para ele, fazer tudo para a glorificação do nome dele e não vivendo de aparência. Então teremos o quê? Nosso nome escrito no livro da vida. Olha que maravilha, glorificado seja o nome do Senhor. Ter o nosso nome escrito no livro da vida, aquele que vencer, aquele que permanecer até o fim, terá vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Se você tem vida na sua vida dentro de você, ele vai confessar diante do Pai. Você terá vestiduras brancas e o seu nome não será apagado do livro da vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Então precisamos não deixar ser contaminados pela aparência de estar vivo, porém está morto. Deus, ele busca de cada um de nós uma vida de santidade, uma vida dedicada a ele. Vivemos para ele, respiramos porque ele vive. E quando nós fazemos isso e formos até o fim, aquele que vencer vai ter o nome lá, não será apagado do livro da vida. E Jesus irá confessar a gente diante de Deus e diante de todos os anjos. Nós iremos ter umas vestes brancas, vestiduras brancas. É isso que ele espera de cada um de nós. A igreja de Sardes, ela teve um despertamento. Olha, acorda, desperta. Você está com aparência de vivo, mas você está morto. Olha, você está fazendo coisas que não é agradável a mim. Olha, você quer viver por conta própria. Você quer apenas aparência. O seu trabalho vive de aparência. Quer e não é? Tem nomes de que vive e está morto. Isso para as pessoas que é um cristão, mas não tem integridade. Não age como de maneira correta diante de Deus. Dentro da igreja faz as coisas somente para a glorificação do seu nome. Cuidado. Porque aí ele diz aqui, que se você não tiver cuidado, ele virá como ladrão. E vai arrebatar de uma maneira que você não vai estar esperando. Pense, que situação. E se Cristo vier nesse momento?
Será que eu estou pronta para ir? Será que eu estou com fôlego de vida, estou com sinais vitais, respirando para Ele, vivendo para Ele? Quando Ele arrebatar sua igreja, será que eu estou pronta para subir? Será que nós estamos prontas para isso? Amadas, que esta carta que foi enviada à igreja de Sardes seja para nós como exemplo, seja para nós como um alerta, para que possamos viver cada dia não só de aparência, não vivermos de aparência, mas vivermos para agradar aquele que é todo-poderoso, aquele que é Cristo Jesus, a estrela da manhã. E que possamos estar prontos a ouvir a voz dele, não viver no automático. Não viver apenas fazendo para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Porque nós estamos aqui para agradar os homens, estamos aqui para agradar a Deus. Então não viva no automático. Não viva da aparência, não viva para as pessoas dizendo que está tudo bem e por dentro você está morto espiritualmente. Por dentro não está sendo agradável a Deus. Que possamos então viver vivos para Cristo, para que possamos sair como vencedores e naquele grande dia receber as vestiduras brancas e ter o nosso nome lá não sendo apagado, para que quando Cristo vier arrebatar a tua igreja, Ele nos leve, porque estávamos prontos, porque nos arrependemos, porque confessamos os nossos pecados, porque pedimos a Deus que nos liberte, que nos ajude a ter os sinais vitais. E se você tem assim, aparência de vivo e está morto, esse é o momento de você pedir ao Espírito Santo de Deus, pedir a Cristo Jesus, que renove as suas forças, que que ajude você a voltar ao primeiro amor, que ajude você a viver os frutos do Espírito, que coloque em seu coração a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade, a paz, a benevolência, o amor para com o próximo. Não vivendo de aparência, mas vivendo para a glorificação do nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos. E que o exemplo daquele avião, que onde aparentemente estava com vidas, todos dentro do avião, o seu nível, o seu rumo, estava tudo perfeito. Mas por não ouvir a voz do piloto, do pessoal lá da torre, eles perceberam que tinha algo errado. E é isso que Cristo está dizendo. Ele está falando, olha, eu tenho falado com você e você não está me escutando. Você está com a aparência de que está vivo, mas está morto. Acorda, desperta, porque eu posso vir a qualquer momento. E você vai estar pronta, você estará com vida em mim, para estar vestindo as vestiduras brancas? Que Deus nos abençoe e nos ajude, que tenha misericórdia de nós, para que possamos estar com os sinais vitais do Espírito Santo em nossa vida, vivendo para Ele, para a glorificação do nome dEle, vivendo e andando para Ele. Lembre-se, importa que nós diminuamos e que Ele cresça e que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Oremos a Deus. Amado Pai e eterno Deus, obrigado por esta palavra, Senhor, que nos trouxe uma lição, a história de Sardes, a carta enviada a esta igreja. Nos ajuda a cada dia a termos sinais vitais de vida espiritual diante de Ti. Deus, que nós não venhamos viver somente de aparência, vivermos de aparência, mas vivermos segundo a Tua vontade, com integridade, lembrando das coisas que o Senhor fez por nós, lembrando de tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas, de como nós éramos e como hoje somos, porque o Senhor nos purificou e nos libertou de todo o pecado. Amado Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que possamos estar, Deus, cuidando daqueles que ainda têm vida. E se nós temos vidas, se nós vivemos como Gálatas 5:2, com o fruto do Espírito em nossas vidas, que possamos, Deus, isso então transmitir para eles e ajudá-los a viverem uma vida agradável a Ti, Senhor Deus. E aquelas pessoas que estão com aparência de vivo, porém estão mortos, tenha misericórdia, ó Pai. Ajude-os a perceber, a ouvir a voz do Teu Espírito Santo e voltar ao primeiro amor, voltar, Deus, às raízes que está em Cristo Jesus, para que possa então ainda há esperança para eles, para que ainda exista esperanças para essas pessoas que estão com aparência de vivo, porém estão mortos. Tenha misericórdia de nós, que possamos sair vencedores e que naquele grande dia, quando o Senhor vier arrebatar a Tua igreja, possamos estar
prontas para ouvir a tua voz e então recebermos a nossa coroa, as nossas vestiduras brancas e ter o nosso nome ainda lá escrito, não apagado, naquele grande dia, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amadas, e até a próxima, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Que bom esse estudo, né, minhas irmãs? Nós costumamos olhar muito para a aparência, mas o Senhor, Ele não quer aparência. Ele olha e Ele sonda os nossos corações, em que nós possamos ter o coração agradável a Deus. Que o nosso coração, o nosso interior, nós precisamos examiná-los todos os dias para ver aquilo que precisamos nos arrepender, aquilo que precisa ser mudado, porque Deus, Ele olha o interior e não o exterior. Oremos. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Deus. Transforma, Senhor, o nosso interior. Pai, em nome de Jesus, vasculha o nosso coração e nos revela e nos mostra a cada dia aquilo que não te agrada, Senhor. Para que não sejamos uma igreja de aparência, mas uma igreja verdadeira, uma igreja que realmente louve ao Senhor. Só o Senhor conhece o íntimo e o oculto de cada um de nós, Pai. E que este íntimo e oculto, Senhor, seja moldado e transformado a cada dia para agradar o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agora todas estão convidadas a fazer o comentário lá no grupo da MCM, viu? Beijo!